Nesta terça-feira nós fomos brindados com um texto no qual Jesus ensina a oração do Pai Nosso na versão de Mateus. Gostaria de meditar e fazer um instante de espiritualidade com vocês a partir da leitura desse texto. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Então veja só, querido irmão, querida irmã. Toda religião tem o costume da oração, tem o costume de fazer preces, elevar preces a Deus. Aqui, qual a distinção que a catequese de Mateus faz em relação à forma de rezar dos pagãos? A forma de rezar dos pagãos. Os pagãos usam muitas palavras e pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Então veja, numa experiência que não seja autenticamente cristã, pensa-se que Deus será convencido ou que a vontade de Deus será mudada por força de muitas palavras. Ou seja, o fiel tenta convencer a Deus, tenta ludibriar a Deus ou tenta barganhar com Deus. Ou, digamos assim, nós sabemos que até na religião antiga se fazia muitas loas, elogios às divindades, a fim de que as divindades pudessem abençoar os fiéis. E a catequese de Mateus nos ensina justamente o contrário. Deus não nos ouve porque a gente fala muito. Na verdade, o Deus, que é o Pai do céu, sabe do que nós precisamos muito antes que vós peçais. E aqui que está o critério. Muitas vezes nós rezamos e pedimos coisas das quais nós verdadeiramente não precisamos. Não precisamos. O Pai sabe do que a gente precisa, sabe do que é aquilo que a gente necessita. O papai e a mamãe sabe aquilo que o filho precisa para poder crescer com saúde, com vida, saúde e paz. Quando o papai e a mamãe dá sempre aquilo que o filho quer, aquilo que a filha quer, na verdade não está educando aquela criança, não está educando aquele ser. Está criando um monstrinho, na verdade. Por quê? Porque está criando um ser que não sabe lidar com a frustração e com a negativa, com as coisas, com os nãos que haverá de levar na vida. E Deus nos concede, o Pai do céu nos concede aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer, porque muitas vezes aquilo que a gente quer não nos fará bem, não nos aproximará nem dele, nem do próximo, nem dos irmãos, nem da santidade, né? Então é muito interessante, nós, enquanto fé católica, nós temos o costume de novenas, trezenas, orações, etc. Então a gente precisa ter um cuidado muito sutil, porque se a gente pensar que, e até mesmo na crendice popular, se tem as campanhas, se tem as superstições, se tem as correntes de oração, tudo isso, segundo a fé da igreja, é superstição. Porque quando a gente pensa que Deus será movido por força das palavras, ou porque eu rezo de determinada maneira, ou porque eu faço determinados ritos, no fundo, eu estou atribuindo a essas palavras, a esses ritos, um poder meio que mágico, como se fosse algo automático. Não. Rezar, na verdade, eu estou entrando em intimidade com uma pessoa que tem querer, que tem vontade, que tem inteligência, que é o próprio Pai do céu, né? Então, e aqui está o início desta catequese orante do evangelista Mateus, né? Então, que nós possamos fazer da nossa vida de oração, não como os pagãos, tentando convencer a Deus por força de muitas palavras, pois o Papai do céu já sabe do que a gente precisa, né? Porque ele é nosso Papai do céu. Então não precisa dizer muita coisa. Aliás, muita coisa que a gente diz, na verdade, a gente nem tem noção daquilo que está dizendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente está pedindo aquilo que a gente de fato não precisa. E o Papai do céu sabe daquilo que a gente precisa, sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que é necessário para que a gente tenha vida, saúde, paz e, sobretudo, santidade e amizade com o Senhor. Então essa seria a primeira lição da catequese orante de Mateus.